Olá, criminalistas! Recentemente, em sede do julgamento da reclamação 40.425, o Supremo Tribunal Federal anulou uma decisão da 9ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, por ofensa à cláusula de reserva de plenário prevista no artigo 97 da Constituição Federal e em desrespeito a essa decisão à súmula vinculante de número 10. Bom, o julgado diz respeito ao tráfico privilegiado. Antes de nós falarmos sobre o julgamento em si, vamos relembrar alguns aspectos essenciais do que seria a figura do tráfico privilegiado. Bem, com a vigência da nova lei de drogas, que já não é mais tão nova assim, que é a lei 11.343, nós passamos a ter, na redação do artigo 33, parágrafo 4º, a seguinte previsão: nos delitos definidos no caput e no parágrafo 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de 1/6 a 2/3, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas, nem integre organização criminosa. Bem, 3 coisas importantes a serem ditas de cara sobre o 33, parágrafo 4º. Primeiramente, hoje em dia é plenamente cabível a conversão das penas privativas de liberdade em restritivas de direitos. Na verdade, até mesmo no seu vade-mecum, no seu Código Penal, você consegue ver que o parágrafo 4º faz menção à resolução de número 5 do Senado, que é de 2012. Então, nós tivemos uma declaração de inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal em relação a essa vedação trazida tanto no artigo 44 da Lei de Drogas, quanto no 33, parágrafo 4º. E a resolução de número 5 do Senado, ela acabou dando eficácia erga omnes, efeito vinculante a essa decisão do Supremo Tribunal Federal, que foi em sede de habeas corpus. O segundo aspecto importante que envolve o 33, parágrafo 4º, é em relação aos requisitos para que a gente realmente possa aplicar essa previsão legal. Então, o artigo 33, parágrafo 4º, ele exige 4 requisitos. Ou seja, ele visa alcançar aquele chamado traficante de primeira viagem, aquele que é primário, tem bons antecedentes, não integra uma organização criminosa e não se dedica a atividades criminosas. Bem, uma vez preenchidos todos esses requisitos, existe o direito de que seja aplicado o parágrafo 4º do artigo 33. E o nosso julgado em análise, inclusive, vai ter a ver com isso aí. Outro aspecto importante que envolve o 33, parágrafo 4º, é a sua natureza. Bem, quando nós falamos em tráfico privilegiado, então nós teríamos aí a figura do crime de tráfico. Sabemos que, pela nossa Constituição Federal e pela Lei 8.072/90, o tráfico de drogas é um dos 3 crimes equiparados a hediondos. Mas e o tráfico privilegiado? Antigamente, nós tínhamos um posicionamento do STJ, que era consubstanciado pelo enunciado 512, que estabelecia justamente isso. Mas o STJ acabou posteriormente vindo a cancelar esse enunciado de número 512, seguindo então o entendimento do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a figura do parágrafo 4º tem o poder de afastar essa equiparação à hediondez. Ou seja, o entendimento que hoje vigora nos nossos tribunais superiores, tanto o STF quanto o STJ, é de que o chamado tráfico privilegiado não é um crime equiparado a hediondo. Bem, e isso vai ter uma série de impactos, como, por exemplo, a questão relacionada à progressão de regime. A gente já falou em outros vídeos sobre algumas alterações promovidas no pacote anticrime, inclusive eu falo isso detalhadamente dentro do nosso curso de prática na advocacia criminal, que está lá no site do seufuturo.com. Lá realmente a gente vem bem detalhadamente falando de todos os aspectos importantes que envolvem a advocacia criminal e que foram alterados pelo pacote anticrime. E um desses aspectos foi a progressão de regime. O pacote ele deu nova redação ao artigo 112 da Lei de Execução Penal. Hoje em dia, a progressão de regime ela é calculada em percentuais. Nós temos desde o percentual de 16% para a progressão de regime até o percentual de 70%. Com a incidência do pacote anticrime, nesse caso do tráfico privilegiado, a progressão ela se daria, portanto, com 16%. Por quê? Porque, de acordo com o artigo 112, inciso 1,
esse é o percentual de progressão para aqueles crimes que não são considerados hediondos ou equiparados a hediondos, que é o caso aqui do tráfico privilegiado, e quando o sujeito é primário. Bom, e aqui necessariamente ele é primário, porque esse é um dos requisitos, inclusive, para aplicar o 33, parágrafo 4º. Nós teríamos várias outras consequências em virtude desse crime não ter essa natureza de hediondez, mas vamos ao julgado do Supremo Tribunal Federal na reclamação 40.425. Vamos entender. O que aconteceu foi o seguinte. Bem, o juiz, ele condenou um sujeito pelo crime de tráfico e aplicou o 33, parágrafo 4º. Por quê? Porque estavam presentes os requisitos no caso concreto. Com isso, fixou uma pena para esse sujeito, que no caso concreto foi de 5 anos, e houve recurso para o Tribunal de Justiça, recurso da acusação, questionando essa aplicação, e a 9ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo retirou, afastou a aplicação do 33, parágrafo 4º. Sob o argumento de que o 33, parágrafo 4º, ele não obedeceria à proporcionalidade das penas. No entanto, eu gostaria que você olhasse aqui comigo, vou voltar para o nosso material, eu gostaria que você olhasse para o que dispõe o artigo 97 da Constituição Federal. Veja, somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial, poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público. Portanto, essa decisão da 9ª Câmara Criminal, ela ofendeu a reserva de plenário, que tem previsão no artigo 97. Além disso, olha o que nos dispõe a súmula vinculante 10. Viola a cláusula de reserva de plenário, Constituição Federal, artigo 97, a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência no todo ou em parte. E foi justamente o que a 9ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo fez. Afastou a incidência do 33, parágrafo 4º, o que realmente só poderia ter sido feito nos termos do artigo 97 da Constituição Federal. Então, não poderia simplesmente ter sido feito da forma que foi, por um órgão fracionário do Tribunal de Justiça, mas sim somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros, ou então se houver dos membros do respectivo órgão especial. Bem, esse julgado ele foi de suma importância, até para nós entendermos e relembrarmos os requisitos para aplicação do artigo 33, parágrafo 4º. Portanto, preenchidos os requisitos ali previstos, trata-se, de certa forma, de um direito público subjetivo do réu ter a incidência dos benefícios do 33, parágrafo 4º, que, aliás, como nós vimos, não são poucos, já que, inclusive, afasta a equiparação hediondez. Bem, se você está me assistindo no YouTube, inscreva-se no canal, curta esse vídeo. Aqui embaixo do vídeo eu estou deixando uma série de links que vão ser interessantes para você, com indicação de alguns dos cursos, inclusive o curso de prática na advocacia criminal. Lembrando, temos advogados de todo o Brasil e os alunos, inclusive, interagem muito diariamente no nosso grupo de alunos de WhatsApp, isso é muito legal. Algumas indicações também aqui abaixo para você de obras, então dê uma olhadinha nos links, que eles são importantes. Se você está me assistindo em outros meios, em outras redes sociais, como no Instagram, dá uma olhadinha no meu Stories, mas não deixe de se inscrever no meu canal do YouTube para você poder acompanhar os vídeos diários. Foi um prazer e até o nosso próximo vídeo.